Senta aí, vamos tomar um café, bater um papo. Sentidos da vida. Hoje vamos conversar sobre ver, sobre a visão, o sentido da visão. Vou começar com um texto aqui de Jesus olhando para a cidade dele, para a amada Jerusalém e vendo. Ele olhou para a cidade e chorou. O que ele viu da cidade fez ele chorar. E ele disse: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Tem coisas que Deus sabe que a gente não vai conseguir encontrar a paz, a gente não vai conseguir encontrar a alegria, a gente não vai conseguir encontrar o amor, porque isso está oculto aos nossos olhos. E como que faz para ver? Quero tentar te ajudar nisso, ou pelo menos te despertar a procurar. Olha só, eu vou compartilhar com você 3 níveis de visão ou de cegueira, mas são 3 níveis para você prestar atenção. Olha só, antes de começar aqui, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar com as pessoas. Se você quiser profundidade ou alguma ajuda minha, tem aqui descrição de mandar mensagem no WhatsApp, ir no Instagram, participar do Método Gênesis, eu quero poder te ajudar. Olha só, 3 níveis para você prestar atenção. Nível 1, ver o que é. O que é ver o que é? Você consegue ver as coisas. E o segundo ponto dentro do nível 1 é ponto de vista e contexto. Por quê? Pessoas podem ver a mesma coisa e ter interpretação diferente. Não está cego, está vendo, mas tem ponto de vista diferente. Por exemplo, se eu desenhasse aqui um número 9, seria 9 para mim e para você seria 6. E a gente teria uma eterna discussão de quem está certo ou errado, a não ser que a gente mudasse o ponto de vista e enxergasse. Se eu pudesse ver somente isso aqui, eu diria que estou vendo o vidro, você está vendo o cabo. Ponto de vista. O que é interpretação? O que é o contexto? Você conseguir variar os pontos de vista, você consegue estar no lugar do outro. Então isso vai te dar uma visão mais ampla. Isso vai te permitir ver melhor. Então o ponto 1 é o quê? Ver aquilo que é. E você conseguir mudar os pontos de vista ou entender o ponto de vista do outro. Beleza? Então você consegue ver. Muitas coisas acontecem de ruim porque não consegue ver do ponto de vista do outro. Beleza? Vê, mas não consegue ter um ponto de vista adequado ou não consegue interpretar contexto. Beleza? Tem que contextualizar. Tem que conseguir interpretar. Então a sabedoria passa por isso. Viu que dá para ver e mesmo assim não conseguir entender aquilo que você está vendo? Segundo, não vê. O segundo nível é a pessoa que não vê. E quem que são esses? Você pode não ver por 2 razões. Uma, porque você está cego mesmo. 3, na verdade. Uma, porque você está cego mesmo e você precisa ser curado dessa cegueira. 2, porque Deus ocultou isso de você. E 3, por causa da sua mentalidade. Você não vê porque a sua mentalidade te impede de ver. O que é o cego? O cego ele não vê mesmo. Você pode tentar, você pode fazer o que for, ele não vai ver. Você pode explicar, você pode mostrar, você pode fazer, ele não vai ver. Não vai ver, ele é cego. Quando Deus oculta, Deus tem uma intenção de ocultar e no tempo certo ele vai revelar ou não. A mentalidade é o exemplo da Agar, que estava no deserto. E aí a mentalidade dela, como era de morte, ela já esperava a morte do filho. Ela procura um lugar, então ela está vendo, ela procura um lugar onde tem uma sombra, então ela procura o melhor lugar para morrer. Por quê? A mentalidade dela é uma visão de morte. O que isso representa? Pessoas que só pensam negativo ou pessoas que só olharam para a situação no contexto de morte.
O que é morte? Morte é separação, morte é final, morte é término. Então, quando você... Tem como você enxergar, vamos pegar a visão, contexto, 6 e 9. Tem como você, vamos imaginar que 9 seja vida e 6 seja morte. Tem como você olhar para a mesma situação e destacar os pontos positivos e destacar os pontos negativos. Então, a maneira como você vê aquela experiência, aquele contexto, aquele relacionamento, aquela situação, você vai olhar para as maneiras de tomar a decisão daquilo. Então, você pega, por exemplo, tudo tem um positivo, tudo tem um negativo. Então, quando você tem na sua mentalidade de olhar para aquilo que é morte, você vai tomar decisões baseadas só no negativo. Então, você vai desistir, você vai revidar, você vai machucar, enfim, negativo. Como a Agar olhou para a morte, ela tomou decisões baseadas na morte. Por quê? A mentalidade dela estava nisso. E na frente dela tinha um oásis, tinha um poço de água. O anjo tem que vir contar para ela tomar daquela água. Então, Deus faz o anjo vir e o anjo consegue mostrar para ela aquilo que estava na frente. Presta atenção, olha como é que é a mentalidade. Quantas coisas, às vezes a gente bate cabeça, sofre ou dificulta, porque a gente não consegue enxergar. Mas na hora que a pessoa fala para a gente, ou de alguma forma Deus mostra, aquilo fica tão claro. Mentalidade oculta aos nossos olhos ou cegueira é quem não vê. E o que seria o terceiro ponto de nível? Ver ilusões. Tem um texto em Ezequiel que Deus fala assim, ó, os profetas profetizavam ilusões. E o que é isso? Pessoas que falam de ilusões para nós. Sejam ilusões positivas ou sejam ilusões negativas. Às vezes a gente não está vendo, mas a gente passa a enxergar o que foi profetizado para nós, que é uma ilusão. Aquilo não existe, mas a gente acreditou. Por que acreditou? Porque você não vê. E aí, aquilo que te foi profetizado é o que você abraçou. Ou então você até consegue ver alguma coisa na sua frente, mas você acreditou naquela profecia. E quando eu digo profecia, acredite, não estou falando só de um profeta, de uma igreja ou de alguma coisa assim sobrenatural. Não, qualquer pessoa no seu dia a dia, seja seu amigo, seja seu familiar, seja um estranho, seja alguém no seu trabalho, na sua escola ou faculdade, pessoas profetizam na vida dos outros o tempo inteiro. Mas essa expressão é muito legal. Profetizavam ilusões. Então vou repetir aqui os 3 níveis. Aquele que vê, mas ele precisa saber interpretar o ponto de vista e o contexto. Aquele que não vê, e ele não vê porque é cego, ou Deus ocultou dos olhos dele, ou a mentalidade dele não permite ele ver porque ele só enxerga para o lado da cegueira ou da morte. E o terceiro nível, ver ilusões. Ilusões positivas, naquilo que é totalmente negativo, alguém te vendeu uma ilusão positiva e você vê o positivo em vez de ver a realidade. Ou ilusão negativa, naquilo que tem positivo, mas a pessoa só te faz enxergar aquilo que é negativo, em vez de ver o real que tem o positivo. Como que a gente faz? Como que a gente corrige isso? E aqui tem algumas coisas interessantes, porque olha só, tenta trazer isso, claro que tem um contexto espiritual, mas tenta trazer isso para o seu dia a dia, sabe? Porque isso é a nossa vida. Como que a gente vai corrigir isso? Como que a gente vai ver isso? Porque corrigir o nosso olhar físico vai ajudar a gente a corrigir o nosso olhar emocional e espiritual. Você vai perceber isso aqui. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre como a alma conecta. Olha só, na Bíblia, o olhar, ele tem a conexão com a alma. E a nossa alma é onde tem a nossa essência. Aonde que faz você ser quem você é. A nossa alma é onde carrega a nossa criatividade, é onde carrega as nossas emoções e os nossos sentidos do nível emocional. Sentidos fisiológicos é uma coisa, percepção espiritual é outra, mas a emocional, a almática, é o que a gente mais sente, é onde mais dói ou é onde é mais prazeroso. Então a visão é onde faz conexão com isso.
E olha que legal, o quanto é importante a gente ver, porque ver é o caminho que a gente vai tirar as conclusões por nós mesmos, por aquilo que a gente precisa entender e tomar as decisões. Se a gente conseguisse ver o que Jesus está querendo, conseguiríamos encontrar paz. É isso que ele disse. Mas por que a gente não consegue? A gente não vê. Então ele está mostrando que tem um caminho que ele passa pela visão. É pela visão. Olha a incredulidade, como que passa pela visão. Eu percebi na Bíblia um padrão de 2 níveis de incredulidade. Quando você atingir o nível espiritual você não precisa ver para crer. Você não precisa tocar. E quais são os 2 níveis de incredulidade? O tato, que a gente vai entrar outro dia, que é tocar, e a visão. Tomé, ele está no nível maior de incredulidade. Tomé, ele precisa ver e ele precisa tocar. Então, a alma dele é incrédula e o cérebro dele também é incrédulo, ou cético, se você quiser chamar assim também. Então, ele fala com Jesus, se eu não ver e se eu não tocar, eu não creio. Então, ele precisa viver essas 2 experiências. Ele precisa ver com os próprios olhos e ele precisa tocar. Quando ele vê Jesus ressuscitado, ele já se dobra no chão. Então, ele cura a cegueira, ele cura a incredulidade da alma dele. Só que Jesus não queria que fosse um processo pela metade. Aí ele fala, não, você vai ter que tocar. Vem cá, toca aqui. E aí ele toca. E ali resolve o problema da incredulidade dos 2 níveis. E aí eu vou te dar um outro exemplo de um cara grande também na Bíblia, que ele tinha uma cegueira de 1 nível. Moisés. Moisés, ele já via, ele conseguia ver. Ele sabia quem era Deus, ele sabia do projeto, ele não tinha dúvida disso. Só que o problema dele era no cérebro, no toque, no tato. Tanto que ele fala assim, então tá bom, vamos curar isso, vamos tocar. Aí ele mete a mão no peito, aí a mão fica com lepra. Agora pega aqui, pega o cajado, então é tato, experiência. E aqui já fica uma dica. Você quer resolver seu problema de incredulidade, você precisa promover experiências. Se for incredulidade da sua alma, experiências visuais. Você precisa ver para crer. É melhor. O bom é se você cresce sem precisar ver. Esse é o nível espiritual. Bem-aventurado aqueles que conseguem crer sem ver. Inclusive, o nível espiritual não é o ver. Eu vou adiantar para você, é o ouvir. Tanto que fala, nós vivemos pelo que cremos. E a nossa crença vem pelo ouvir. Então, não vivemos pelo que vemos, pelo que cremos. Quando você está no nível espiritual, é isso, porque você já ouviu. Você não precisou tirar a sua conclusão. Você já creu antes de ver, antes de tirar suas conclusões. Mas voltando para o nível visual, o contato visual ele é importante. Você vai tirar suas dúvidas. Você vai poder crer por si mesmo. Então, tenha suas experiências visuais. Veja. E, se necessário for, faz igual Tomé e faz igual Moisés. Toca. Eu preciso pegar. Pega. É melhor, porque isso vai curar em você a sua capacidade de crer. Como que a gente resolve aqueles 3 níveis nossos? Como que a gente consegue ver? Olha só. Primeiro, o nível 3. Os profetas das ilusões. Elimina as ilusões. Sabe por que ilusão é tentador? Ilusão tira você da realidade. E a nossa realidade, infelizmente, ela é dura. E muitas vezes é melhor viver na ilusão. Por quê? Quando você tem uma ilusão boa, algo bom, tudo que é bom, é difícil, é trabalhoso, custa caro. Então, às vezes, alguém te vende uma ilusão de algo que não é trabalhoso, de algo que é facilmente acessível, é barato. Não vai ser verdade. Queira a verdade, mesmo que ela seja mais cara, mesmo que ela seja mais dolorida, mas é verdadeiro. Então, você precisa tirar essa ilusão de querer ter aquilo que é bom, que é fácil. E a ilusão, sabe por que é muito fácil vender uma ilusão? Porque a ilusão tira a sua responsabilidade. A ilusão tira a sua capacidade de você ter que fazer, de você ter que trabalhar.
de você ter que fazer aquilo acontecer. E quando eu digo trabalhar, não é só no trabalho mesmo, é de você trabalhar dentro de você, é de você conseguir mexer na sua estrutura, é de você assumir os seus erros, é de você ter coragem de acertar. E as ilusões daquilo que é errado. Ilusões que querem diminuir o valor das coisas e mostrar o errado, de você ver só o errado, em vez de conseguir enxergar o lado positivo das coisas. Porque ficar enxergando o errado é o que vai te fazer desistir. Tem coisas que você não precisa jogar fora. Tem coisas que precisam ser lapidadas, tem coisas que precisam ser lavadas, tem coisas que precisam ser restauradas. E a ilusão vendida, muitas vezes, vai te dar o caminho fácil, que é o quê? Só joga fora. Só encosta. Mantém sujo. Lembra, tudo começa dentro de nós. Se você quer saber o melhor lugar para você investir, para você mexer, é dentro de você. Tem que ser dentro de você. Então, destrua, elimina as ilusões. Tenha coragem de ver. Tenha coragem de ver o que é. E aí, se você quer ver, busque a sabedoria para saber interpretar. Ponto de vista. Não fique só no seu ponto de vista. Vá ver o ponto de vista do outro. Com certeza tem uma vista diferente. Por que Deus sabe todas as coisas e por que Deus revela para nós? A onisciência de Deus tem que ser o cara que consegue ver tudo por todos os ângulos. Então você tem a revelação do cara que consegue ver tudo de todos os ângulos por todas as épocas diferentes. Então quando você entende a revelação de Deus, você está entendendo o ponto de vista geral para a melhor escolha, para a melhor decisão. Conheça a revelação dele. Como que você cura a cegueira? Tem que querer. Primeiro você tem que reconhecer o quanto você é cego. Para mim, cara, aquele Bartimeu, ele é o melhor exemplo. Você tem que querer desesperadamente ver, velho. Ser cego tem que te incomodar muito. As pessoas ficam admiradas com a facilidade que eu tenho de interpretar a Bíblia. São 15 anos de dedicação aqui. Quando eu comecei, eu lia e eu não entendia, para mim era confuso. Claro que muitas coisas ainda devem passar despercebidas aos meus olhos, mas a evolução que eu tenho e o que eu consigo perceber aqui é muita coisa. Mas eu reconheci que eu era cego, eu reconheci que eu não conseguia ver. Tem coisas na minha vida também que são ocultas para mim, mas eu busco ver, eu reconheço a minha dificuldade, a minha limitação, eu percebo onde está a ilusão. Eu também sou iludido. Profetas profetizam ilusões para mim. E eu acredito nelas às vezes. Mas eu quero ver, eu preciso ver. Às vezes eu me pego cego. Às vezes eu me pego duro, só no meu ponto de vista. Então tudo isso eu trato em mim também. Mas qual que é a minha diferença? Eu quero muito ver. Porque eu quero a paz, porque eu quero a alegria, porque eu quero o amor, porque eu quero conhecer a vontade de Deus. Então, o querer é muito forte. Para curar a cegueira, Jesus, o que quer que eu te faça? Cara, se você não mandar real, eu quero ver, Jesus. Porque se você quiser só ficar remediando com a sua cegueira, me dá uma bengala. Me dá aí uma maneira de saber ler, como os cegos conseguem ler, em braille. Não! Eu quero ver, Senhor. Aquele Bartimeu lá que saiu desesperado, gritando, ele falou assim: Jesus, filho de Davi. Ele gritou, o pessoal falou assim: shh, não incomoda ele não. Não, eu incomodo sim, porque eu quero ver. Esse é um detalhe. O outro detalhe é o quê? Às vezes, para você ver, você vai ser colocado em situações que você acha nojento, que você acha ridículo. Jesus, para curar um outro cego, ele cospe, pega um barro e passa lá. Quantas vezes talvez você teve a chance de ver por quê? Você ficou com vergonha e não foi atrás. Você não teve coragem de pedir o principal, que era ver. E você também ficou com nojo. Ou você achou que era ridículo. Então, às vezes, a cura da cegueira vão estar em situações assim. Que vai te envergonhar, que vai te gerar medo, que vai te constranger. Mas você tem que curar a cegueira. E por último,
Você precisa construir mentalidade. Você precisa construir a mentalidade. O que é construir a mentalidade? A mente de Cristo é uma mente de quem quer as coisas de verdade. Tem gente que não quer a verdade. Tem gente que gosta de mentir, tem gente que gosta da mentira, tem gente que gosta de ser cego. Sabe por quê? Você vê o quanto você precisa mudar, às vezes é trabalhoso. É igual pessoas que falam assim, eu não vou ao médico porque eu não quero descobrir o que eu tenho. Tá bom, hein? Para você descobrir o que você tem, que precisa tratar, para você ver o nível que você tá, para você ver as pessoas, para você ver Deus, tem que deixar de ser cego, você tem que querer ver. E essa mentalidade de querer ver vai mudar o jogo. Porque quando você começa a querer ver, a querer observar e começa a ter uma mentalidade de fazer isso, você vai discernindo as coisas. Isso aqui é vida. Isso aqui é morte. Isso aqui é bom. Isso aqui é ruim. Eu fiz isso aqui e não deu certo. Fulano fez também. Tá dando certo ou tá dando errado. Mas a mentalidade te faz ser mais observador. Vai uma dica para você. Nós estamos falando dos sentidos, né? Tudo aquilo que Deus te deu em dobro é para você usar mais. Olhos são 2. Ouvido são 2. 2 mãos, 2 pernas. Mas vamos pegar o olhar. Olha mais. Observa mais. Tem uma série que eu assisto, chama O Mentalista. Por que eu assisto? Desperta em mim muito a capacidade de observar. Só do cara observar os sinais das pessoas, ele consegue interpretar um monte de coisa. Se você observar no seu dia a dia como as pessoas te tratam, como que funciona, como que é a sua empresa, o ambiente que você trabalha, como que é a sua igreja, se você começar a observar e conhecer, você vai ver que muda muita coisa na sua vida. Quantas coisas passam batida aos seus olhos? Às vezes você anda com o celular na rua, às vezes você não consegue desprender do celular numa academia ou quando você está praticando um esporte. Você precisa estar presente naquele lugar. Trazendo para o mundo real agora, para você consertar essa mentalidade, para você ver o mundo como é, as pessoas, você mesmo, tudo, você precisa estar ali. Você precisa estar inteiro. Amanhã vai ter uma mentoria lá no Hugo Ferreira. Eu vou trabalhar isso com o pessoal. Você precisa estar inteiro e você precisa estar presente. Aí você consegue usar as suas habilidades, os seus sentidos. Se eu tiver aqui pela metade e se eu não tiver aqui presente de olhar, tudo passa batido aos meus olhos. Numa conversa, no olho a olho, de você prestar atenção na pessoa, você consegue ver o sentimento que ela está transmitindo nas palavras dela. No seu trabalho, se você estiver enxergando, você consegue ver detalhes que são além daquilo que está sendo pedido para você. Se você estiver na igreja e se você estiver com o olhar aberto, você consegue ver coisas que Deus está te mostrando muito além das palavras que estão sendo ditas pelo pregador. Se você estiver na natureza e observar de fato a natureza, você vai ver como que Deus se revelou através das coisas que foram criadas. Esses dias eu falei em algumas empresas sobre o investir na fé, né? Sobre investir em Deus, que é o tema que algumas empresas me pediram, a Divisa principalmente. E aí eu usei o termo lá, tipo assim, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E aí, quando Jesus fala isso, ele fala assim, olha para a moeda, olha o olhar como é que está presente em tudo. Ele fala, olha para a moeda. Aí ele fala, o que tem aí? Aí ele, César? Então dê a César o que é de César. Então ele está falando assim, olha, deixa o seu olhar ver o que tem lá, César. Então você já sabe, dê a César. E a Deus? Dê a Deus o que é de Deus. O que você olha que tem a cara de Deus? Deus falou, vocês são indesculpáveis, porque através das coisas que eu criei, era para vocês me verem, me reconhecerem e me glorificarem. Mas vocês não conseguem ver. E mais, de tudo que Deus criou, o que mais tem a cara de Deus? Quem foi feito à imagem de Deus, semelhante a Deus? Eu. Você.
Então você é a principal moeda de Deus para você dar isso para Deus, para você dar sua vida para Deus. Mas se você estiver cego, isso vai ficar oculto aos seus olhos. E você não vai encontrar paz. Por causa disso, vou terminar com o texto que eu comecei. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo que Deus veio visitá-lo. Deus veio te visitar, mas você não viu. Era para você ver. Quantas coisas Deus trouxe para você, mas você não viu. E aí a sua vida ficou arrasada por conta disso. Espero que tenha te abençoado. Espero que tenha despertado em você esse sentido de você querer ver. Deixa aí seu comentário se você viu até o final. Fala para mim o que você mais gostou e compartilha com alguém esse vídeo. Deus te abençoe. Vamos ver.